Oi, pessoal do primeiro ano. Bom, durante toda essa semana a gente vai estar principalmente resolvendo questões, corrigindo as questões que já foram propostas a vocês. Assim sendo, a nossa aula de hoje ela vai compreender os 6 primeiros capítulos que nós estudamos e assim sendo a atividade que foi passada. A última atividade que eu enviei para vocês de filosofia foi aquele link do Google Formulários. Bom, selecionei algumas questões dele e algumas questões dos últimos capítulos, 5 e 6, para a gente estar discutindo, revendo o conteúdo. Bora lá? Bom, como primeira questão tem a primeira questão, que é baseada no capítulo 1. Lembrando que nesse período que a gente estudou, a gente falou um pouco sobre o conceito de filosofia, a gente falou sobre a questão da liberdade, da ética, dever, valor, o pensamento racional, enfim, todos esses conceitos eles nortearam os nossos estudos inicialmente. Então, bora lá. A questão quer saber qual é a visão e o conceito de ética dos seguintes filósofos: Sócrates, Aristóteles e Platão. Bom, na visão de Sócrates, a ética ela não era apenas conhecer os hábitos morais, mas também entender por que esses hábitos morais são considerados corretos ou incorretos, para saber como viver. Para ele, todas as pessoas querem viver da melhor maneira possível, o modo verdadeiro. Ele pensou que ética deveria ser o foco dos estudos da filosofia, porque era a base de todos os outros problemas. Segundo a concepção dele, quem sabe o que é o bem faz bem, o que é mal, uma parcela de ignorância. Uma pessoa não agirá de forma mal deliberadamente, mas sim achando que está fazendo algo correto. E para saber o que é correto, deveria fazer uma apreensão das suas próprias forças, da inteligência e um processo que ocorria dentro para fora. Bom, na visão de Sócrates, ele acreditava que quando a gente fala principalmente do conceito de ética, vai dar um norte, principalmente conhecer a moral, o bom costume e um convívio dentro da sociedade. Já para Platão, o indivíduo ético é aquele que é capaz de governar a si mesmo. Para o filósofo, a alma possui 3 partes: uma apetitiva, uma racional e uma irascível, que é ligada aos sentimentos. Assim como o sujeito com virtude, será que ele consegue harmonizar as 3 partes? E depois, a fazer uma justiça, ocorre como que cada parte da alma faz aquilo que se deve. Bom, já para Platão, ele acreditava que essa ética é como se fosse ligado à alma, ao conceito, esses 3 conceitos, que são do emocional, da razão, sentimental e principalmente de conhecer a si mesmo. Já para Aristóteles, conhecido como estagirita, por que esse termo, professora? Devido à cidade onde ele nasceu. Bom, para ele a ética está relacionada à felicidade. Segundo ele, toda ação humana tende a ser um bem específico, um bem supremo, que seria a felicidade. Portanto, estende-se por final a felicidade, a finalidade das últimas ações. Para ele, a felicidade humana e a vida ética constituiriam na realização da racionalidade. Essa vida ele chamou de vida contemplativa. Ou seja, já Aristóteles ele vai por outra vertente, principalmente colocado que tudo aquilo que o ser humano faz é em busca da sua própria felicidade, assim sendo é considerado como algo ético. Bora lá. Segunda, com base no que estudamos e as charges, acho que eu coloquei até na questão, diferencie liberdade de razão e liberdade de expressão. Bom, a liberdade da razão ela vai se referir à liberdade do conhecimento verdadeiro. Isso implica que o conhecimento verdadeiro liberta a pessoa de si mesma, à medida que lhe retira a possibilidade de escolha, pois não há possibilidade de escolha diante da verdade. Isso quer dizer que quanto mais conhecimento verdadeiro, menor necessidade de escolha. Ou seja, quando ele fala sobre a questão da razão, essa razão está em torno de uma busca do conhecimento. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprimoro, eu não vou ter um leque de oportunidades. Eu vou ter uma clareza sobre o caminho que seguir. Por isso que ele faz essa questão da liberdade dentro da razão, dentro do aprofundamento dos estudos. Bom, e a liberdade de expressão é a garantia assegurada a qualquer indivíduo que se manifestar, busca e recebe ideias e informações de todos os tipos, com ou sem intervenção de terceiros, por meio de
linguagens oral, escrita, artística ou qualquer outro meio de comunicação. Bom, essa liberdade de expressão ela é garantida para nós como lei, está na nossa Constituição, e nós que somos um país que vivemos um regime democrata, e vai impedir principalmente a questão da censura, ou seja, é a liberdade de você se expressar, de você falar o que pensa, a liberdade de fazer arte, de cantar, de produzir música, ou seja, é diferente da liberdade da razão, que vai ser norteada sobre um princípio, sobre um estudo, um aprofundamento, ok? Bom, de acordo com o pensamento kantiano, diferencie dever de valor. Pessoal, para Immanuel Kant, eram duas coisas completamente diferentes, dever de valor. Para ele, os valores são formados em uma das relações básicas que os seres humanos têm com o mundo entre si. Pode ser entendido como juízo sobre algum aspecto da realidade, e esse juízo pode ser juízo de fato ou juízo de valor. Os valores estão baseados na decisão humana e pode ser estético, ou seja, para ele o valor está relacionado principalmente às decisões que o ser humano vai estar tomando, tanto no âmbito político, como religioso, como ético. Já dever é literalmente dar um sentido, um norte às ações morais. Segundo Kant, existe uma voz em nossa consciência que guiará as escolhas da vida, chamada de consciência de dever, existindo dentro de cada um. Em geral, o dever pode ser compreendido como um sinônimo de obrigação. Por exemplo, é o meu dever fazer algo, é como se fosse uma espécie de obrigação, diferentemente de valor, que está relacionado às decisões humanas. Bom, uma alternativa de múltipla escolha, olha só. Na história do pensamento, sempre esteve presente a questão da antropologia filosófica. Esse ramo da filosofia tem como objetivo responder a que pergunta? Gente, quando fala a respeito de antropologia, vai relacionar principalmente a questão do homem, das dúvidas humanas, da formação do homem. Então, a antropologia vai perguntar principalmente quem é o homem. Bom, olha essa outra. A cultura clássica elabora uma imagem do homem no qual são opostos em relevo dois traços fundamentais: o homem como animal que fala e discorre e o homem como animal político. Esses dois traços estão em estreita relação, pois só enquanto dotado de logos, o homem é capaz de entrar em relação consensual com seu semelhante e instituir a comunidade política. E a vida política, vida humana por excelência, segundo a concepção clássica, exerce-se pela livre submissão aos longos codificados em leis justas. Por outro lado, em duas características fundamentais do homem se manifestam em atividade dotada de finalidade específica, que é a atividade da contemplação e a atividade do agir moral e político. Ao fazer do domínio da praxis um domínio específico de autonomia relacionada, Aristóteles pode ser considerado, se não o criador, mas certamente o sistematizador da ética e política. Pessoal, quando a gente fala essa questão da cultura clássica, dos traços fundamentais, vai nortear principalmente as bases da sociedade, as bases principalmente de um povo que se agrupa e que precisa de leis para sobreviver, de leis dentro de uma sociedade. Assim sendo a letra D de dado. Quinta questão. Leia o fragmento. É muito conhecido a célebre frase de Pascal, filósofo francês do século XVII. O coração tem razões que a razão desconhece. Nessa frase, as palavras razões e razão não têm o mesmo significado, indicando coisas diversas. Razão são os motivos do coração. Razões são motivos do coração, enquanto razão é algo diferente de coração. Esse é o nome que damos para emoções e paixões, enquanto razão é o nome que damos à consciência intelectual. Uma vez que Pascal declara a razão e desconhece as razões do coração, é correto afirmar que. Pessoal, eu vou fazer principalmente um trocadilho de palavras onde ambas têm um significado completamente diferente. Uma está relacionada ao moral, à consciência e a outra questão sentimental. Assim sendo, a gente vê que as emoções movem o coração, enquanto que a razão é movida pela vontade de conhecer, a vontade da mente, de buscar, de analisar, de estudar. Sexta questão. Eu te coloquei no centro do mundo.
a fim de poderes inspecionar, daí de todos os lados, de maneira mais cômoda, tudo que existe. Não te fizemos nem celeste, nem terreno, mortal ou imortal, de modo que assim tu, por ti mesmo, qual modelador e escultor da própria imagem, segundo a tua preferência e por conseguir para a tua glória, para retratar e formar o que gostarias de ostentar. O trecho acima reflete a novas ideias de introdução no Ocidente europeu, a partir do século XIV, que permitiu o desabrochar de um pensamento mais original relacionado às artes, às ciências e ao conhecimento. Assim sendo, que alternativa é essa? Para essa questão do renascimento, a gente sabe que no período da Idade Antiga, Idade Medieval, enfim, o mundo ele ficou preso, também conhecido como Idade das Trevas, onde não havia busca, não havia conhecimento, não havia crescimento. Assim sendo, quando fala principalmente dessa questão de descobrir algo novo, de algo que norteou as ideias da Europa, está relacionado ao período renascentista, período também do renascimento das artes, renascimento cultural, ok? Bom, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, me mandem mensagem, ok?